Sabe aquele check-up que a gente faz para o corpo? Pois é, hoje a gente vai falar de um check-up para a mente. Uma ferramenta super interessante chamada MMET, ou Mini Exame do Estado Mental, que em uns 10 minutinhos consegue dar um panorama da nossa saúde cognitiva. Tá, mas como é que dá para ter um retrato tão rápido da nossa cognição? Bom, para responder isso, a gente precisa voltar no tempo, lá para 1975, quando a medicina precisava muito de uma solução que fosse ao mesmo tempo rápida e eficaz. E essa solução foi o MEM. Nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que o MM é chamado de termômetro da mente. Depois, a gente mergulha nas 5 áreas que ele avalia, decifra o que a pontuação significa, fala sobre o desafio da escolaridade aqui no Brasil e, no final, a gente olha para o legado e para o futuro desse exame. Para começar, vamos entender por que esse teste foi de fato uma revolução. O que significa essa ideia de termômetro da mente? Pensa só, antes do MIM, lá nos anos 70, as avaliações da cognição eram um processo super longo, demorado, que só especialistas podiam fazer. Aí, em 1975, tudo muda. Marshall F. Fausten publica o Mini Exame do Estado Mental. E hoje? Bom, hoje ele é uma das ferramentas de triagem mais usadas no mundo inteiro. Mas o que ele tinha de tão especial? Primeiro, a eficiência. O teste leva de 5 a 10 minutos, no máximo. Segundo, ele é universal, super fácil de traduzir e adaptar. Terceiro, é confiável. Diferentes profissionais chegam a resultados parecidos. E, talvez o mais importante, o poder de triagem. Ele ajuda a separar rapidinho quem precisa de uma investigação mais profunda. E essa é a grande sacada, a ideia que resume tudo. O teste funciona como um termômetro. Ele não te dá um diagnóstico de uma doença, mas ele acende uma luz amarela, sabe? Ele indica se a temperatura cognitiva está normal ou se tem algo ali que precisa ser investigado mais a fundo. É o ponto de partida. Beleza, já entendemos o porquê. Agora, como é que esse termômetro funciona na prática? Vamos desmontar o exame de 30 pontos e olhar para as 5 áreas principais que ele investiga. O MEM se divide em 5 grandes blocos: orientação, registro, atenção e cálculo, evocação e, por último, a mais completa de todas, linguagem e praxia. Cada uma dessas partes investiga uma face diferente da nossa cognição e, juntas, elas pintam um quadro geral. A primeira, e a que vale mais pontos, 10 no total, é a orientação. Ela avalia algo que parece muito básico, mas que é fundamental: a capacidade da pessoa saber onde e quando ela está. Aqui, o examinador faz perguntas simples, mas muito reveladoras. Coisas do tipo: que dia é hoje, em que cidade nós estamos? E tem um detalhe super interessante. Em quadros de demência, a pessoa geralmente perde primeiro a noção do tempo e só depois a noção do espaço. A segunda parte é o registro, valendo 3 pontos. É bem rápido. O profissional diz 3 palavras simples, como, por exemplo, pera, cão, bola, e pede para a pessoa repetir na mesma hora. Isso testa a nossa capacidade de absorver uma informação nova, ali naquele exato momento. Em seguida, com 5 pontos, vem a parte de atenção e cálculo. O desafio aqui é manter o foco em uma tarefa que exige esforço mental. O mais comum é pedir para a pessoa subtrair 7 de 100 e ir continuando, ou então soletrar a palavra mundo de trás para frente. As 2 tarefas exigem muita concentração. Agora vem uma das partes mais poderosas do teste, a evocação. Lembra daquelas 3 palavrinhas do começo? Pera, cão, bola? Então, depois de toda essa distração da parte de cálculo, o examinador pede para a pessoa se lembrar delas. Esse item é muito, mas muito sensível para detectar sinais da doença de Alzheimer. E, para fechar, a gente chega na seção de linguagem e praxia. Com 9 pontos, ela é a mais variada do teste. Ela não avalia uma coisa só, mas um conjunto de habilidades de fala, de compreensão e motoras que a gente usa o tempo todo. A variedade aqui é grande. A pessoa precisa nomear objetos, como um relógio ou uma caneta, repetir uma frase mais difícil, seguir um comando de 3 etapas, tipo pegue o papel, dobre ao meio e coloque no chão. Também tem que ler, escrever uma frase e até copiar um desenho. Cada coisinha dessas investiga uma função cerebral bem específica. Certo, passamos por todas as 5 áreas. E agora, o que a gente faz com esse resultado? Vamos entender a importância da pontuação e o que esses números no final querem dizer de verdade. A pontuação máxima é 30, mas o ponto principal não é tirar 30. O mais importante é entender que uma pontuação mais baixa não é um diagnóstico, e sim um sinal de alerta. É o termômetro apitando. Ele simplesmente diz que uma avaliação mais completa, com o especialista, é necessária.
Só que interpretar essa pontuação não é tão simples assim. Tem um fator que a gente precisa levar em conta, um fator crucial, ainda mais aqui no Brasil: o desafio da escolaridade. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Será que a mesma régua, a mesma nota de corte pode ser usada para avaliar todo mundo? Num país tão diverso como o Brasil, com realidades de educação tão diferentes, a resposta é um sonoro não. O problema é o seguinte: usar o mesmo critério para todo mundo geraria um monte de falsos positivos. A gente poderia acabar suspeitando de um problema cognitivo sério em alguém que, na verdade, só teve pouca instrução formal, o que, claro, afeta o desempenho num teste desses. É exatamente por isso que a adaptação brasileira do MEM, feita por pesquisadores como a Sônia Bruck e sua equipe, é tão importante. Ela ajusta as notas de corte de acordo com os anos de estudo da pessoa. A pontuação esperada para alguém analfabeto é diferente da de alguém com faculdade, por exemplo. Isso torna a triagem muito mais justa e precisa para a nossa realidade. Isso tudo nos leva à nossa parte final. Depois de quase 50 anos de uso, qual é o legado do MIM? Será que ele ainda é o padrão ouro da área? Apesar da sua importância gigante, o MEM tem limitações. Uma delas é o chamado efeito teto. Pessoas com muita escolaridade podem gabaritar o teste mesmo já tendo perdas cognitivas leves. É aí que entra um teste mais moderno, o MoCA. Resumindo, o MEM é ótimo para demências moderadas a graves e o MoCA é mais sensível para detectar os estágios iniciais, o chamado comprometimento cognitivo leve. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Conforme a tecnologia avança e nosso conhecimento do cérebro fica cada vez maior, como vai ser essa triagem cognitiva? Que tipo de termômetro para a mente a gente vai ter daqui a 10 ou 20 anos? É uma reflexão fascinante sobre o caminho que a gente está trilhando.